A Alerj abre inscrições para a terceira edição do Prêmio Paulo Freire, que reconhece iniciativas bem-sucedidas na área da educação pública. O plenário analisa 3 propostas de emenda à Constituição Estadual. E Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai fazer evento em homenagem ao Outubro Rosa. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Começaram nesta terça as inscrições para a terceira edição do Prêmio Paulo Freire. Iniciativas que ajudam a melhorar a educação pública no estado devem ser premiadas em 10 categorias diferentes. Podem se inscrever profissionais da rede estadual de ensino, universidades públicas do estado e da educação popular. O prazo vai até o dia 9 de novembro e o edital está disponível no site da Alerj. O Prêmio Paulo Freire é um prêmio voltado para valorizar todas as experiências exitosas que a gente tenha no âmbito da educação do Estado do Rio de Janeiro, em especial da educação pública. Experiências que ajudaram a combater a evasão, com práticas culturais, com envolvimento da comunidade, experiências que melhoraram o rendimento do aluno, com criatividade, com participação, com melhoria no método de aprendizagem. Tudo o que tem de bom sendo desenvolvido na educação pode ser inscrito no Prêmio Paulo Freire para que tenha esse reconhecimento da Assembleia Legislativa. O Prêmio Paulo Freire é um prêmio oficial da Assembleia Legislativa. Ele não se dá por votação, ele se dá por meio de uma banca avaliadora que escolhe aqueles projetos que realmente conseguem comprovar o seu mérito e a sua contribuição para a educação do nosso Estado. Então, todos podem se inscrever, profissionais, de todas as áreas, de todas as escolas que estejam desenvolvendo esses projetos no campo da educação do nosso Estado. A Comissão de Orçamento da Alerj deu parecer favorável ao projeto de lei que estabelece o orçamento do Estado para o ano de 2023 e ao que revisa o plano plurianual para o período entre 2020 e 2023. O governo prevê uma receita líquida de 97,4 bilhões de reais e despesas no mesmo valor. Ou seja, a estimativa é que o orçamento do ano que vem não tenha déficit. Os projetos foram debatidos em audiência pública com a presença de representantes da área econômica do governo do estado. Comparado à Lei Orçamentária Anual de 2022, houve um aumento na previsão das receitas de royalties e tributos, que somam 7,7 bilhões de reais. Esta será a segunda vez consecutiva que o estado não tem previsão de déficit. O estado do Rio já vinha há muitos anos apresentando orçamentos deficitários e o orçamento deve ser equilibrado. Ele nem deve ter superávites exagerados, porque isso demonstra que o Estado está cobrando mais do que deveria para fazer as suas despesas, mas também não pode ter um orçamento com despesas maiores do que as suas receitas, sob pena de, no longo prazo, você endividar o Estado e gerar problemas maiores para as finanças, e nós vemos isso com a dívida que nós tivemos que renegociar com o governo federal. Apesar de não ter previsão de déficit para 2023, alguns dados apresentados pelo governo preocuparam parlamentares. O deputado Luiz Paulo destacou a queda da receita para o ICMS, que, de acordo com ele, pode ser ainda maior do que está sendo apontado na projeção da Secretaria do Governo. A CPI da dívida oficiou à Secretaria de Fazenda o impacto dos decretos do governador reduzindo a alíquota em combustível, telecomunicações, etc., para 18 pontos percentuais, que impacto isso ia dar na receita futura anual. E a Fazenda, baseado nos elementos de 2021, nos informou que poderia ter um impacto anual de 8,6 bilhões de reais. Se eu pego a LDO para 2023, que foi encaminhada oficialmente para essa casa e aprovada, estimava-se recolher de ICMS aproximadamente 50 bilhões de reais. E a previsão de hoje é 45. Por via de consequência, está se perdendo 5 bilhões, de forma mais redonda. E essa perda de 5 bilhões, vista a estimativa anterior,
pode ser maior do que isso. Eu temo que o nosso orçamento possa ficar deficitário. Já a deputada Marta Rocha ressaltou a alteração na receita para a assistência social e para a habitação. Quando você faz uma comparação, você vai ver que na área da assistência social houve uma diminuição de cerca de 14% e também na área da habitação. Esse estado, ele se caracteriza por um estado que tem fome, por um estado que tem altos índices de desemprego e por um estado que, ao olhar visto de qualquer pessoa do nosso estado, se verifica a presença viva da desigualdade nas ruas do estado do Rio de Janeiro. Então, eu que sou da área da saúde, vou estar também atenta aos investimentos que serão colocados na área da assistência social e na área da segurança, que é a minha origem. Os 2 parlamentares votaram favoráveis aos projetos, porém incluíram ressalvas. O secretário de Planejamento e Gestão do Estado, Nelson Rocha, explicou as alterações nos valores que contavam esse ano com os recursos da venda da SEDAI. Na realidade não existe redução de despesas, é só para a gente deixar claro isso, não existe redução de despesas. O que nós temos é apenas que num ano passado, como você utilizou fontes do recurso da SEDAI para determinadas ações, determinados projetos, obviamente que você aumentou o valor da despesa ali. E aí quando você compara com o orçamento para 2023, que essa fonte não é mais presente, porque você não pode colocá-la, você acaba tendo uma comparação desigual. Como vai sobrar algum recurso desse ano, ele, do ponto de vista da forma legal, eu não posso incluí-lo no orçamento, mas na execução orçamentária pode virar um crédito adicional e, consequentemente, a gente ter o recurso para poder fazer essas despesas. Na previsão do orçamento para 2023, terá uma novidade. O Rio de Janeiro será o primeiro estado a incluir no orçamento os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previstos pela ONU e que devem ser cumpridos até 2030. São 17 metas que incluem temas como erradicação da pobreza, proteção da saúde e da família, cidades sustentáveis e educação de qualidade. Os projetos passarão agora por 2 discussões em plenário e depois será aberto o período para recebimento de emendas e votações. A previsão é que as 2 propostas sejam votadas em plenário até o dia 1º de dezembro. O que busca a ONU? Que a gente tenha compromisso com os objetivos da humanidade, que é um desenvolvimento sustentável para que o ser humano possa ter essa melhoria na sua qualidade de vida. E como fazer isso enquanto Estado? Nada mais justo que o Estado diga para o seu contribuinte, para o cidadão, que ele está colocando aquele recurso naquela ODS. Nesta terça-feira, o plenário analisou 3 propostas de emenda à Constituição do Estado. A primeira delas é a que garante o direito à aposentadoria para servidores das áreas de segurança e socioeducativa, sem que tenham que atender a uma idade mínima, antes definida pela PEC 90 de 2021. Servidores prestes a se aposentar deveriam cumprir até 7 anos a mais de trabalho para solicitar o benefício. A proposta atual prevê a aposentadoria desses profissionais que tenham cumprido 90% do tempo necessário estabelecido na lei anterior. Em contrapartida, eles devem cumprir um pedágio de 100% do período restante previsto para se aposentarem. O texto dos deputados Flávio Serafini e Tia Ju foi aprovado e precisa retornar à pauta para mais uma votação. Quando se impôs uma idade mínima, se deveria pensar uma transição para os trabalhadores que já estavam na ativa. Só que não se pensou nisso. A gente ainda tentou fazer uma emenda, essa emenda foi rejeitada no âmbito da aprovação da reforma da Previdência e se criou uma injustiça de que trabalhadores que estavam com 1 ano faltando para se aposentar poderiam ter que trabalhar até 7, 8, 10 anos a mais. Isso é inconstitucional, porque embora eles ainda não fossem aposentados, ainda não tivessem então o direito àquela aposentadoria, eles já tinham uma expectativa de direito, eles já tinham trabalhado durante dezenas de anos e estavam próximos a desfrutar dessa aposentadoria. Então, a falta de uma regra de transição justa é inconstitucional. E a gente, além de injusta, e a gente corrige essa injustiça, corrige essa inconstitucionalidade ao estabelecer agora uma regra de transição, que é uma regra de transição
dura até, né? Eles têm que trabalhar 100% do tempo que faltava para eles se aposentarem, mas com isso eles vão ter que trabalhar 100% a mais, não 700, 1000% a mais. Outra proposta de emenda à Constituição do Estado cria o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. O plano vai definir as políticas públicas do Estado e deve embasar o plano plurianual. Para ser elaborado, o plano vai contar com a matriz insumo-produto, um banco de dados com informações sobre potenciais e vocações das diversas regiões do Estado, que está sendo produzido em parceria com universidades do Rio. A PEC diz ainda que o plano deve ser enviado anualmente pelo governo para a LERJ. O texto, assinado pelos deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, Lucinha, Valdec Carneiro, Eliomar Coelho e André Siciliano, foi aprovado e precisa de mais uma votação no plenário. Essa matriz insumo-produto, ela está ligada a um sólido banco de dados e onde estão sendo incluídas as notas fiscais eletrônicas da Secretaria de Fazenda, para que você tenha a economia por segmento. Então, o que a LERJ está querendo é que essa matriz insumo-produto, com o banco de dados, seja a base do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social para ser construído em 2023 pelo Poder Executivo, para a posteriori, os PPAs, os planos plurianuais a serem encaminhados, venham respaldados no Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. A terceira PEC discutida é a que destina 1% do orçamento para que o governo implemente um programa de apoio e custeio da educação infantil na rede pública municipal. Para serem beneficiados pelo programa, os municípios precisam aderir ao plano de universalização da educação infantil na faixa de 3 a 6 anos de idade e se comprometer com a implementação do tempo integral nesse segmento, a compra de uniformes para os alunos, a melhoria na qualidade da merenda e o apoio às atividades extracurriculares. O programa terá duração de 12 anos e entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, de forma gradual. A PEC do deputado André Siciliano também foi aprovada e retorna à pauta para a segunda discussão. E pode ser criado no Rio o programa de prevenção à doença hemoglobinúria paroxística noturna, uma espécie de anemia crônica causada por uma alteração na membrana das hemácias. Um dos principais sintomas da doença é a urina de cor escura. O programa deve garantir, pelo Sistema Único de Saúde, avaliações médicas periódicas, exames clínicos e laboratoriais e campanhas anuais para a prevenção e tratamento da doença. O projeto do ex-deputado Átila Nunes recebeu uma emenda e retorna às comissões. A deputada enfermeira Rejane propõe a criação de um programa de saúde para mulheres que cumprem pena ou que aguardam julgamento no sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. Entre os objetivos do programa estão a melhoria na assistência pré-natal e a redução dos índices de mortalidade materna. O projeto ainda retorna à pauta para a segunda discussão. O projeto da deputada Marta Rocha propõe a criação de um cadastro estadual de profissionais que atuam na assistência e cuidados domiciliares, como babás e cuidadores de idosos, por exemplo. O cadastro deve conter informações sobre a formação técnica e acadêmica dos profissionais. O texto diz ainda que, se forem constatados casos de maus tratos ou violência, o profissional será retirado do cadastro. A proposta foi aprovada e precisa passar por mais uma votação. E nesta quarta-feira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realiza um evento em homenagem ao Outubro Rosa. Segundo a presidente da comissão, deputada enfermeira Rejane, este ano o foco do debate deve ser a necessidade de garantir os repasses de verbas do governo federal para que as mulheres tenham acesso à prevenção e ao tratamento do câncer de mama pelo SUS. Desde o ano de 2016, foi instituído no calendário oficial da Casa a questão do Outubro Rosa, do debate sobre a prevenção do câncer de mama, principalmente, mas também o câncer de útero. E, em paralelo a isso, o Novembro Azul, que também é o câncer de próstata
na relação com os homens. Mas esse ano é fundamental que a gente possa avançar no debate do que está acontecendo com as mulheres no estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Foi feito um corte no orçamento da área da saúde pelo governo federal, um corte muito grande que está afetando a vida das mulheres. As mulheres hoje não conseguem, né, fazer o exame de mama, elas não conseguem a medicação, a radioterapia, porque esse corte, foram bilhões que deixaram de ser repassados para o SUS. Então nós temos que mobilizar, nós temos que estar sempre no debate para a questão da luta das mulheres, para que o sistema de saúde, a saúde pública no nosso país, ela não sofra cortes como está sendo feito agora. Para o ano que vem vai ter um corte gigantesco e que vai afetar a saúde dessas mulheres. A pandemia já tinha afetado, né? As mulheres deixaram aí de fazer prevenção, de ter o mamógrafo, de ter o caminhão de mamografia na rua atuando. Então, elas agora estão no estágio muito avançado do câncer. Então, nós vamos debater sobre isso, as formas que a gente tem para lutar, para tentar reverter esse processo e garantir que tenha dinheiro. Sem dinheiro não tem medicação, não tem prevenção, não tem exames e a saúde da mulher que fica prejudicada. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.